Olá, meus amores, tudo bem? Tudo em paz em casa? Espero que sim, né? Bom, aqui nós temos o capítulo 14 e nós temos o nosso texto aí que vai falar sobre atitude expressa em palavras. Na verdade, tudo isso se resume em modo indicativo. Veja, talvez você tenha passado pela experiência de pedir ou dar informação a alguém que precisasse saber da localização de algum lugar. Apesar de hoje em dia, né, haver outras possibilidades e outros recursos, como por exemplo o GPS, muitas vezes é mais fácil pedir auxílio diretamente a uma pessoa que aparente conhecer a região em que estamos. Quando isso ocorre, a pessoa que fornece as orientações está convicta, em princípio, sobre as indicações que está dando, que está oferecendo ao outro. Portanto, tal pessoa nesse momento está indicando algo. E nessa indicação existe uma convicção, ou seja, existe uma certeza do que está falando. Aqui nessa imagem nós já temos uma pessoa indicando, mostrando um determinado lugar a outro, né? Então ele diz assim que uma das maneiras de se indicar algo é apontar uma direção com o dedo indicador. Geralmente esse gesto é associado a uma postura de assertividade, ou seja, a pessoa está sendo assertiva, está sendo totalmente seguro da informação que está dando, certo? Você já sabe que verbo é a classe gramatical que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. A depender do modo como usamos este verbo, podemos revelar uma postura de certeza quanto à ideia que ele está representando. Observe aqui o exemplo. Tenho convicção de que você, Ana, é a minha melhor amiga. Ou seja, tenho a certeza, Ana, de que você é a minha melhor amiga. Veja, o verbo ser informa aqui que está no presente, no caso o é, e revela na frase anterior uma atitude de certeza. Portanto, o enunciador não tem dúvidas de que Ana é sua melhor amiga. Outro exemplo. No ano passado, fui eleita a rainha da primavera. Veja bem, o verbo aqui está no passado. Daqui a 2 anos, mudaremos de escola. O verbo no futuro. A esse modo, como os verbos se apresentam, transmitindo a ideia de que o enunciador possui certeza quanto ao que está enunciando, dá-se o nome de modo indicativo, ou seja, indica-se a convicção de algo que acontece ou acontecerá. Aqui nós temos o modo subjuntivo. Veja, no módulo anterior, nós falamos sobre o modo indicativo, categoria verbal que serve para expressar postura de convicção, ou seja, de certeza de um enunciador perante aquilo que ele está falando ou enunciando. Agora, outros dois modos serão apresentados, que seria o subjuntivo e o imperativo. Subjuntivo. Há vezes em que, ao fazer uma declaração, exprima-se incerteza ou dúvida. Mesmo quando um desejo é relevado, não há nesse tipo de enunciado uma assertividade sobre o acontecimento. Ele ainda está no plano da vontade, ou seja, como se fosse ainda acontecer. A categoria verbal responsável por evidenciar esse tipo de atitude é o modo subjuntivo. Vamos ver as seguintes informações? Veja o exemplo aqui. Esperamos que todos estejam bem. Veja, lá no início da nossa aula eu falei: Oi, tudo bem, meus amores? Espero que todos estejam bem. Então, assim, eu espero que no momento presente todos estejam bem. Esperamos que no momento presente todos estejam bem. Se eu cantasse tão bem quanto Gal Costa, seria uma pessoa feliz. Olha,
Aqui ele se compara a uma cantora famosa, Gal Costa. Então, se eu cantasse como ela, nossa, seria super feliz. Quando o time ganhar o prêmio, a torcida ficará ensandecida, ou seja, enlouquecida. Veja, na primeira frase, o enunciador revela o desejo de que todos estejam bem. Na segunda, é uma condição de ser feliz cantando como a Gal Costa. E por fim, no caso aqui, ele faz uma previsão do que poderia acontecer se caso aqui o prêmio da torcida, né, o time ganhasse aquele prêmio. Veja, nos 3 enunciados, os verbos não indicaram uma ação, no caso, com uma certeza do que aconteceu. E está acontecendo ou acontecerá. Tudo está no plano das possibilidades. No modo imperativo, em diversas circunstâncias do cotidiano, deparamos-nos com pessoas que dão ordens e nos fazem perdidos em recomendações, isto é, da própria interação social. O significado da palavra imperativo auxilia-nos a compreender definição desse modo verbal. Veja, pessoal, uma situação bastante comum em que se usam verbos no modo imperativo é aquela pelo qual se instrui alguém sobre algo. Você já deve, neste caso, certamente ter falado ou ter realizado tal atividade e forneceu algumas instruções. Exemplo, no caso aí de uma receita de bolo. Pegue uma vasilha, separe os ingredientes, depois misture tudo bem. Isso é o quê? É uma sequência de fatos, ok? Todas essas formas verbais, no caso que estão destacadas aqui, ó, o separe, o pegue, o misture e o leve, que ora expressam uma instrução, ora demonstram uma recomendação, ok? Bom, aqui nós temos também o significado, né, de algumas palavras. No caso aqui, ó, devolva isso agora mesmo. No caso aqui, como você deve falar, se postando alguma situação. Por favor, entregue essa encomenda à sua mãe. Eu lhe imploro, não vá embora. Ou então, tome cuidado com, no caso de caminhar nas ruas à noite. E aqui, ó, vire à direita ou vire à esquerda. Então, em cada uma dessas frases, há 5 verbos, respectivamente, de atitude. Pessoal, nessa aula aqui, eu deixo o exercício para vocês da página 50, 51 e 52, ok? Beijo grande, até a próxima. Tchau!